Finalmente, depois de muito tempo, consegui achar esse tesouro. Que pena que eu tô sozinho hoje. Você não deveria ter entrado aqui, garoto. O que foi isso? Alucard, um homem que brinca com a própria realidade. Me pergunto se um dia o senso de que você tem de si irá embora. Quem é você? O que tá acontecendo? Que porra é essa? Eu sou a bruxa penitente e você abriu um tesouro que não deveria abrir. Tá, e o que você vai fazer comigo? Bruxa penitente, uau. Agora, a maldição do sofrimento eterno vai te afetar. Você acabou de estragar toda a chance de intimidação. Você sabe, né? E o que essa tua maldição vai fazer comigo? Se prepare para conhecer um mundo de dor e mais dor e dor e mais dor e dor e mais dor e dor e mais dor. Tá, eu já entendi. Você vai me levar pra outro lugar? O que tá acontecendo? Eu quero realmente entender. Enfim, a transição está começando. Boa sorte. Que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ai, que dor de cabeça. Onde que eu tô? Não. 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 Todo menos esse lugar, por favor. Não. Um projeto que tá vendo tão bem, uma franquia tão legal, tudo pra ser jogado no lixo com um jogo horroroso. Bom, vamos ao vídeo. Oi, eu sou o Alucard. Peguem seus cafés, sentem em um lugar confortável e sejam bem-vindos. Depois de uma leve parada para salvar Gotham, podemos retornar às cruzadas e jornadas com nosso aventureiro favorito. E dessa vez eu preferia muito ter continuado em Gotham. Lego Indiana Jones 2 The Adventure Continues foi lançado em novembro de 2009, como sequência do primeiro jogo, que eu já fiz review aqui no canal. O jogo, além de trazer de novo as histórias dos 3 primeiros filmes, adapta todo o filme da Caveira de Cristal, dividindo ele em 3 partes. Mas esse jogo é triste, é péssimo. Eu digo isso com vontade. Depois de 3 obras-primas, chega a ser bizarro que isso aqui exista. Nem parece que foi a TT que fez ele. Bom, então sem mais delongas, acho que eu devo começar a falar os motivos para esse jogo ser o patinho feio da era clássica. Para começar, que ele quebra completamente a fórmula estabelecida nos outros jogos. E isso eu até valorizo. O problema é que ele não faz isso de uma forma revolucionária, e sim de uma forma confusa e incoerente. Parece que eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo com esse jogo. E o problema começa no fato que esse foi o primeiro jogo que introduziu uma ideia de mundo aberto. Então cada filme tem meio que um mini-hub pra si, com todas as localidades importantes da narrativa em formato de miniatura. E até tudo bem, mas a impressão que eu tenho é que os desenvolvedores não sabiam o que fazer com essa área. Então, por exemplo, a gente tem a montanha do Nepal no primeiro filme e uma ponte que leva pro Egito. Eu entendo isso em questão de limitação, que eles queriam fazer algo mais enxuto, mas, sei lá, tava tão bom antes, sabe? E no jogo seguinte eles fazem isso tão melhor que é só estranho o que aconteceu aqui nesse jogo. Então, outra coisa que eles fizeram foi desmantelar completamente o sistema de fases, fazendo com que as campanhas mesmo durem menos de 40 minutos, com somente 5 sessões. E já vou explicar o motivo desse nome em breve para cada filme que eu for falando. E eles completam o resto da área com 10 níveis bônus que eu nem me dei o trabalho de fazer, e também uma caçada de personagens colecionáveis. Então parece que aqui vira só um segundo plano as fases do jogo, e vira algo bem estranho, algo meio de explore o mundo aberto, faça algumas coisas, atividades bônus, e aí você completou o filme. O que não é meio que você busca quando você joga um jogo Lego, ao menos seja um jogo Lego voltado para algo mais sandbox, como Lego Worlds, por exemplo. Mas voltando. Aparentemente, os minikits aqui também são só obtidos como recompensa de conclusão da fase bônus, não sendo presentes nos projetos de fase da história principal. E por que eu digo projeto de fase? Bom, pelo motivo de que nesse jogo a gente não tem bem uma fase, e sim a sensação de que a campanha inteira é uma fase gigante. Em cada filme, a gente joga um loop entediante de resolver um puzzle no mapa. E mais no final eu comecei a me perder feio, porque esse jogo simplesmente não tem um sistema de localização para te ajudar a encontrar o próximo destino. Então você entra numa suposta fase nesse jogo, e só vai ser uma única tela, podendo ser um combate contra a horda de inimigos, um nível de veículo, e esses jogos são os piores de toda a franquia Lego.
mas eu vou guardar meu ódio pra depois. Ou um chefe, bom, vocês entenderam. Então você entra na fase, mata um monte de inimigo e acabou. Não tem aquela progressão e aquela exploração que os outros jogos Lego têm. E que o primeiro Indiana Jones tinha, e muito bem, por sinal. Então, todo aquele esquema divertidíssimo de fases longas, esqueça que isso existe. A coisa agora é ficar menos de 3 minutos matando inimigo. Yay! E agora eu entendo até eles terem tentado fazer algo diferente. E eu não posso deixar de apreciar o esforço, como eu disse mais cedo. Mas parece que a TT se escorou demais no projeto de mundo aberto que fez pro jogo e esqueceu de fazer o que tornava os jogos dela divertidos, que é o level design. Eles tentaram empurrar um level design preguiçoso e mal feito nos jogadores só pra forçar eles a passarem mais tempo nos hubs do jogo, que nem são tão divertidos assim. Tanto que aqui, a gente nem tem mais aquela telinha com as recompensas ao passar de fase, só corta direto pro lado de fora de novo. E é mais um motivo do porquê eu acredito que é pra campanha ser uma fase gigante. Quanto à história, ela é minimamente decente, e eu digo no mínimo do mínimo, estando recheada de incoerências e cortes que deixam o entendimento muito mais confuso do que o normal. E sinceramente eu enrolei tanto para ver o filme da Caveira de Cristal que só vale a pena lançar esse vídeo logo para não ficar com um buraco no cronograma, ainda mais se eu quero postar ele em fevereiro. Então vamos lá. No caso da Caveira de Cristal, eu até consigo perdoar em dias de bom humor, mas com a trilogia principal, o downgrade é mais uma coisa que me irrita. Como você consegue cagar tanto algo que você já fez antes e que fez muito bem, por sinal? Bom, então aqui a gente tem os 3 filmes e o filme da Caveira de Cristal. Só que o filme da Caveira de Cristal, ele é dividido em 3 partes. E como eles fazem isso, eu até pensei em dividir esse vídeo em 2 partes. Mas sinceramente, esse jogo não merece tanto carinho, muito menos tanto esforço assim. Eu também me recuso a destrinchar a trilogia original, filme a filme. Bom, então começando do começo, obviamente, a gente começa o jogo nesse depósito, com diversas caixas para escolher. Cada caixa sendo um filme, sendo que no começo todas são bloqueadas, com exceção da primeira fase da Caveira de Cristal. Inclusive isso acontece mais uma vez na franquia Lego, mas vai acontecer lá na frente, num outro jogo que é muito melhor, e que... Bom, eu chego lá, mas vocês já devem saber do que eu tô falando. Bom, então a gente tem essas caixas, só que depois de jogar a primeira fase do jogo, a gente desbloqueia o filme da Arca Perdida. Então vamos conferir do que se trata. E tá, eu sou obrigado a confessar que esse jogo tá bonito. Os gráficos novos ficaram super bem aqui, com os personagens parecendo ter mais textura, as animações serem mais bonitas e as fases com uma ambientação mais detalhada, além da iluminação ficar muito melhor. Mas sinceramente o jogo só tem isso. Ele não tem mais nada a oferecer além de uma narrativa confusa, fases curtas, e em sua maioria muito desinteressantes, e mundo aberto monótono e cansativo. E alguns conceitos legais e uma aparência bonitinha. Tanto que eu nem tenho muito o que falar de cada filme individualmente, porque eles são tecnicamente iguais. Sempre vai ter uma fase de veículo, uma fase de combate em hordas, um chefe final e alguns chefinhos espalhados na narrativa. Isso, na minha opinião, é muito mais repetitivo e maçante do que qualquer outro jogo da era moderna, que já é conhecida por ser repetitivo e maçante, mas eu discordo muito dessa afirmação. A era moderna é minha era protegida, minha era favorita, e eu falo mais dela quando eu chegar lá. Bom, então, já começando a falar das fases de veículo, elas são o maior desserviço que já colocaram em um jogo. Sério, como pode combinar enxatice com frustração, com uma pitada de dor de cabeça e vender para pessoas inocentes? Tudo que você tem que fazer aqui é usar um carro para destruir outros carros. Mas a partir de um ponto na fase, você precisa constantemente trocar seu carro para outro carro que destrua os carros que você tem que derrotar. O problema é que o jogo raramente te fala qual carro você precisa. E mesmo depois que você descobre, você não precisa encontrar ele no labirinto que são esses mapas e... Sinceramente, eu prefiro morrer e voltar 3 vezes seguidas do que ter que jogar essas bombas de novo. Mas como eu prezo pela sinceridade e pela justiça, esse jogo tem sim pontos bons nele. As poucas fases de puzzle que você tem são divertidíssimas. E o fato do Alucard de criança gostar tanto desse jogo certamente vem disso. Outro ponto que eu amo nesse jogo são as batalhas finais. Cada filme tem uma batalha final contra uma criatura gigante, sendo elas um monstro de eletricidade para a Arca Perdida, uma estátua de Kali para o Tempo da Perdição, um tornado para a Última Cruzada, um monstro de formigas na segunda parte da caveira, e um outro monstro elétrico para a terceira parte da caveira. Essas batalhas são fenomenais, com destaque especial para essa de Kali. Eu amava fazer essa fase quando era pequeno, e tem algo especial em ficar escalando ela com Short Round e quebrando ela com Indie, não vou mentir. Também essas fases são bem legais, porque elas meio que adaptam um conceito dos filmes, como por exemplo, a Arca matando todo mundo no primeiro filme, na Arca Perdida, mas transforma isso num boss. E querendo ou não, por mais que esses monstros não apareçam no filme, não sei quantas criaturas da Caveira de Cristal, mas eu duvido muito, faz sentido isso, porque meio que é uma abordagem criativa pra se adaptar aos filmes, então, ponto pro jogo, parabéns. Mas voltando a reclamar, a fase do tornado é a mais pura definição do inferno.
A fase criança dele é divertidinha, mas perde pro primeiro jogo em como adaptou os desafios do grau. Cara, no primeiro jogo até as letras formavam em oval certinho, e Kit tem uns símbolos bunda, mas a batalha é um saco. Pra começar que eu mal tinha tempo de cavar os baús que eu precisava explodir nele, porque era só eu andar 3 passos que ele me sugava, e a batalha demorou mais do que devia por isso. Tentei que eu descobri logo depois de zerar que meu OBS não gravou nada do capítulo. Eu nem preciso falar que eu me recusei a rejogar, né? Eu odeio esse jogo. Certo, eu realmente gostaria de falar melhor sobre, mas sinceramente não dá. É tudo tão igual, tão curto, tão desinteressante que eu nem consigo pensar em como falar das fases. Tanto que se você quiser ouvir uma review melhor dos 3 primeiros filmes em adaptação pra Lego, quando você acabar esse vídeo, dá uma passadinha no canal, vê o primeiro vídeo do Indiana Jones. Inclusive, acho que tá meio tarde pra falar, mas se você caiu aqui, vê os outros vídeos primeiro. Não fica tratando na série não, agradeço. Mas, tá. Essa ceninha do Indy lançando depois de cada história terminada é maravilhosa. Retiro tudo que disse, o jogo é um 10/10 must play. Mas estranhamente a Caveira de Cristal tem algumas das fases mais diferentes de todo o jogo, como se a trilogia original tivesse sido rushada e essa sim feita com um pouco mais de atenção. E sinceramente, se eles queriam tanto assim focar na Caveira, por ser o filme mais recente e tudo mais, tão melhor só ter feito um jogo pra esse filme. Que bom que eles aprenderam com o erro e fizeram isso com Star Wars 7 em 2016, apesar de também não ter dado tão certo assim. Mas ao invés de falar fase a fase, eu vou falar brevemente de algumas das fases que eu acho que merecem ser aplaudidas. Para começar, as primeiras fases da parte 1 são muito boas. Principalmente a primeira, no Japão com o Mac, a segunda, e boa parte por amar essa ambientação na casa de testes nucleares, e por fim a última. Quando eu era pequeno, eu amava essa batalha contra o Indashi. E além disso, eu tenho uma relação especial com elas. Isso me lembra de quando eu jogava esse jogo como amigo na infância. Apesar de como eu me sinto sobre esse jogo atualmente, eu não posso ignorar que ele me divertiu muito quando eu era pequeno. A fase do tempo na segunda parte é uma das melhores desse capítulo, devolvendo pra gente uma fase mais longuinha e com mais exploração depois de 3 filmes ridículos. Infelizmente, o nível de padrão não se mantém pra essa parte do filme, com as fases seguintes sendo bem chatinhas. Nem mesmo o chefe das formigas se salva, e olha que eu adoro as batalhas de boss gigantes nesse jogo. Sem falar nessa fase insuportável do cortador de árvores. Eu passei pelo menos meia hora tentando entender essa merda de fase. Por fim, a parte final da Caveira de Cristal tem umas 2 fases boas, que são esse chefe contra o cara de chapéu amarelo, simplesmente por eu gostar bastante da abordagem puzzle que ela tem na batalha, e essa fase de lutar contra os inimigos enquanto escala a pirâmide. Eu não gosto tanto assim do chefe da Spalco, apesar dessa sala final ser fenomenal de bonita. E é isso, não tem mais o que falar da história nem das fases. Eu poderia falar do mundo aberto, mas não só eu não tive tempo de fazer 100%, mas por causa de um bug que fez os sons do meu jogo ficarem insuportavelmente estourados, eu tive ainda menos vontade de investir e possivelmente nem vou. Agora, eu acho importante comentar e entregar mais pontos pro jogo, que depois de uma pesquisa eu descobri que as 5 fases de tesouro, que são parte das 10 fases bônus, são versões alternativas de fase da história, como por exemplo na fase da cidade atômica, que mostra os resultados da explosão. E tá, é um detalhe bem maneiro até, eu gostaria de ver isso melhor aplicado em outros jogos. Talvez um jogo com história original, que tenha uma campanha antes, uma campanha depois, alguma coisa assim. Outro ponto legal também é o modo criador, que apesar de não ter visto muito sobre, parece bem interessante, principalmente se for similar ao criador presente no Lego Harry Potter. Esses pontos fazem o jogo ser divertido, confesso, mas ainda não tiram ele do buraco que os desenvolvedores enfiaram ele com sua gama gigantesca de problemas. Bom, então esse foi Lego Indiana Jones 2 de Adventure Continuous. Apesar da leve nostalgia que algumas fases me passaram, isso não foi o suficiente para fazer esse jogo bom. Mas também, apesar de tudo isso, ele é até jogável. É um jogo que apesar das frustrações, ele vai até te divertir em um certo ponto. Mas o maior problema é que essa diversão dura super pouco. Como as fases só duram uma sala, pouco depois ela tá no hub de novo, precisando andar até a localização na fase seguinte, que também não vai durar quase nada. Desse jeito, tudo é muito curto e você nem aproveita o jogo direito. Sem falar nos problemas que eu já mencionei aqui, que só tornam irritante algumas vezes. Bom, o veredito final é que esse é um jogo que se você for fã de Lego como eu, vale a pena jogar pra conhecer. Mas se você tá buscando um jogo divertido pra jogar, só na era clássica tem pelo menos uns 4 outros jogos que você pode escolher. Tanto que eu mesmo terminei ele super rápido, começando em 15 de 2024 e terminando em 20 de 8 de 2024. Então, assim, é recomendação pessoal. Não joguem, mas se tiverem a chance um dia e a vontade, por que não, sabe? Tipo, tentem, mas não optem por jogar ele, sabe? Optem por outros. Mas Alucard, você comprou o jogo e jogou, e sim, eu sou idiota. Eu quero ter todos os jogos de Lego na minha conta da Steam. Eu tenho todos os jogos de Lego na minha conta da Steam. Então assim, evitem esse jogo se possível. Mas se um dia tiver a chance de jogar ele, ganhar de presente, sei lá, tentem. Vai que vocês gostam e eu só tô sendo muito chato aqui, não sei.
Bom, então muito obrigado por me ouvir até aqui e até o nosso próximo café. Graças a Deus acabou. Já posso voltar agora? Pode. Só não se esqueça. Eu estarei sempre observando. Ai, desculpa, tava foda de segurar. Tá. Por que você tá rindo? Pera, essa voz. Brooke? O que você tá fazendo aqui? Oi, amor, me desculpa. Eu vi que você tinha saído há um tempo e para vir nessa expedição e eu só não podia perder a chance. Não, tá certo. Eu tô feliz de te ver também, mas. Por que você fez isso comigo? Você é maluca? Que porra é essa? Você. Você. Sei lá, vai. Foi só uma piada, precisa levar pro coração, não. Vem, vamos voltar. Você precisa limpar a cafeteria. Tá bom, vamos voltar. Borolês? Bom, faz mais de ano que eu não acompanho esse universo, então acho que vai ser uma jornada deveras interessante.